gente, nós estamos no showroom, nessa loja maravilhosa da Bom Tempo, por um motivo muito especial. O lançamento do livro Bárbaro. Receitas de sucesso. Receitas de sucesso, exatamente. E a comemoração dos 33 anos de fundação da Bom Tempo, né? Que é uma marca consolidada, que se atualizou, ou seja, se modernizou. Sim. É impressionante. Eu vou dar um giro por aí, vocês vão ver imagens. A tecnologia aplicada nos produtos é impressionante. E a relação que vocês têm com o profissional, maravilhosa. Sim. Projeto Malas Prontas, tudo isso a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Deve ter sido difícil para você escolher 10 profissionais para fazerem parte desse livro comemorativo. Sim, João, nós fizemos, foi um ranking do ano de 2010, os profissionais que mais atuaram com a gente durante o ano. Nós elegemos eles. Foi escolhido, o profissional escolheu um ambiente e elegeu uma receita de sua autoria e foi publicado no livro. Esse livro foi um evento nacional e cada franquia apresentou os seus profissionais, seus parceiros. Olha, muito gostoso, e eles tiveram a feliz ideia de convocar a banqueteira Odiline Oene, que executou as receitas propostas aí pelos profissionais, né, suas receitas particulares. E é um coquetel que está sendo servido, tudo muito delicioso, né? Inclusive drinks. Sim, tudo foi retirado do livro Receitas de Sucesso. A gente, em parceria com a Odilinha, conversamos com ela, levamos o livro, ela adorou a ideia e está nos prestigiando aqui com esse banquete, né? Muito bacana, olha. E o profissional, lógico, ó, sua foto no livro, a sua receita, né? Uma receita pessoal e um ambiente que ele executou utilizando os produtos Bom Tempo, né? A gente vê ali as inúmeras possibilidades. Você vê desde dormitório, home theater, corporativos, tudo que você pode imaginar, você consegue fazer com Bom Tempo. Sim. A Bom Tempo hoje tem uma linha muito flexível, inclusive os armários tridimensionais sob medida. Hoje nós temos a linha padrão, o mobiliário padrão, e temos a flexibilização do mobiliário, altura, largura, profundidade. Que vocês chamam de tridimensional, é isso? Exatamente. Ou seja, você tem um armário de corredor para guardar casaco, cacarecos, enfim, você tem uma profundidade maior ou menor? Ou menor, maior ou menor, a gente consegue adaptar ao seu espaço. Impressionante aí as possibilidades. Aliás, aqui o showroom tem uma estante aqui, tem um pé direito duplo, sim, uma ideia muito bacana, né? E diferente para as pessoas até utilizarem na sua própria casa. Bacana. Quais são as últimas novidades da Bom Tempo, Fernando? Nós estamos lançando uma nova linha de pinturas, cores mais quentes, vermelho, amarelo, o turquesa. E estamos inaugurando um robô novo de pintura. Hoje, sem falsa modéstia, a melhor pintura do Brasil é da Bom Tempo, isso dito pela Sayerlac, que é o nosso fornecedor de tinta. Eu fiquei impressionado com a tecnologia. Eu fui abrir uma gaveta ali com as mãos ocupadas, um simples toque do joelho, a gaveta se abre suavemente e para fechar a gaveta da mesma forma. Sim, João, é um sistema que chama Servo Drive, que é um produto para facilitar a vida de quem tem uma cozinha pequena, mãos ocupadas, muito ocupadas. É tudo tecnologia para facilitar a vida do usuário. Aguinaldo Machado Filho é sócio do Fernando Carreira, e vale a pena relembrar o início deles, né, com a Bom Tempo. Aliás, o histórico deles, que só vai dar mais credibilidade para o trabalho, para esse empreendimento que eles inauguraram aqui oficialmente há 2 anos atrás, né? Vocês já lidavam com marcenaria antes de pegar a franquia Bom Tempo? Sim, nós tínhamos uma marcenaria industrial, né? Que a gente já trabalhava com essa visão de um projeto novo, né? Com os materiais novos que estão aparecendo no mercado, né? Só que nós tínhamos um problema sério, que é a produção, né? Você fazia um apartamento modelo, vendia 2, 3, no quarto você não tinha como entregar, você não tinha prazo, né? Então nós tínhamos essa dificuldade. Então com essa
Aí o Fernando e eu, com alguns parceiros nossos que nós conhecíamos, nos apresentaram o pessoal da Bom Tempo, se estava de acordo com o que nós estávamos pensando e de acordo com o que nós pensávamos de acabamentos, tudo. Nós fomos lá no Sul, né, lá em São Marcos. Você já conhecia o que o mercado tinha nesse segmento de planejados, né? Justamente. E vocês aceitaram essa conversa em função do que vocês sabiam que a Bom Tempo produzia. Da qualidade que eles tinham, né, da preocupação de futuro e o tipo de cliente que eles queriam atingir, que era o nosso perfil, né? Que a gente quer um cliente que quer um produto com um acabamento diferenciado. Qualidade. Né? Justamente, com qualidade e tudo. E aí nós começamos a trabalhar há bom tempo, né? Fizemos a parceria, fizemos a franquia, e tanto é que nós trabalhamos um ano sem loja, né? Só com a Irene, os nossos primeiros parceiros e outros, a Valéria, a Karina, todos eles, e o rosto que talvez eu não lembre o nome agora, a gente trabalhava com catálogo, né? com um mostruáriozinho, né? Pô, sentado na escada e vendendo. Mas como eu te falei, e até o diretor da empresa hoje fala, né? A gente o cliente não comprava o Bom Tempo, comprava do Fernando e do Aguinaldo, né? Porque como eles confiavam no nosso trabalho, né? Então eles confiavam na gente. Referência melhor que essa, impossível, né, Aguinaldo? Isso é muito bom, a credibilidade. E depois que eles abriram as portas do showroom Bom Tempo aqui na Avenida de Abreu, o sucesso já era esperado, né? Hoje muito mais profissionais e o cliente direto também que vem à loja, que é muito bem atendido pelos seus consultores aí que dão total assessoria e podem sentar, conversar, saber, porque as pessoas às vezes superdimensionam o orçamento, então é importante que você veja de fato quanto ficaria o seu projeto da cozinha ou da sua casa toda e ver o que você pode fazer. Você pode fazer isso planejadamente também, não necessariamente tudo de uma vez. Sim, porque além dessa parte da loja, né, eu falo que o Fernando ele vende o sonho e eu procuro realizar esse sonho, né? Nós temos aqui na loja temos uma estrutura de 6, 7 pessoas, da parte pessoal de consultora. Fora da loja, que é a minha equipe pós-venda, nós somos em 40, né? São os técnicos de montagem, são o pessoal que cuida da logística, e trabalhar na casa das pessoas é muito difícil. Exatamente. Né? Tem que ter um cuidado muito grande, então tudo aqui a gente tenta procurar mostrar para o que vai acontecer na casa dela, mas trabalhar na casa dela é difícil, a gente procura fazer isso com muita qualidade, com profissionalismo, né? Que é muito importante.